Então, dando início à meia hora de estudos do Evangelho, nós paramos no capítulo 5, causas atuais das aflições. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são as consequências natural do caráter e do proceder do que o suporta. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por ser melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, nós sempre comentamos aqui que tudo que nós passamos nessa vida atual de encarnação que estamos vivendo, se fôssemos fazer um resumo em porcentagem, digamos assim que 80% são escolhas dessa encarnação que nós tomamos para estarmos na situação atual que estamos hoje, né? Foram decisões que fomos tomando ao longo da nossa vida e que nos trouxeram a atual situação. Vai ter uma porcentagem e que não é da nossa decisão nessa vida atual, mas é uma porcentagem bem menor, que são coisas que não estão, que aparecem em nossa vida, os obstáculos para nós enfrentarmos, mas que não estão na nossa decisão. Mas isso são bem menos, né? Digamos que uns 20% a título de comparação, né?
80% é a ver com a nossa vida atual. Decisões que nós fomos tomando e que nos trouxeram a atual circunstância. Esses 20%, a título de comparação, são coisas de outras encarnações, que nós temos resgates, temos que passar para aprender, são aprendizados que muitas vezes a gente mesmo escolheu em virtude de erros que cometemos em outras encarnações e que no nosso plano reencarnatório muitas vezes até nós mesmos escolhemos para vir e enfrentar essas situações, né? Essas então aparecem em nossas vidas e não estão, não cabe a nós decidir, não estão no nosso poder de decisão atual, né? É nesses casos que temos que ter a resiliência que fala aqui, né? Que é você saber aceitar as coisas que não consegue mudar. As coisas que você consegue mudar, você tem que tentar para melhor, né? Mas aquilo que você não consegue, que não depende da sua decisão, você tem que ter resiliência para aceitar, contornar e tentar superar da melhor forma, pedindo força a Deus pelas orações para passar por essas situações difíceis, né? Mas nada é por acaso e nada é sem um motivo, né? Então as coisas não acontecem em nossa vida sem um motivo. Ou é consequência atual da nossa encarnação atual, ou é consequência de outras encarnações que tivemos, né? Lembrando-se que sempre a maior parte tem referência a essa mesma vida, né? A mesma encarnação que estamos vivendo, né? Então a maioria das coisas está nas nossas mãos, as decisões, tanto para o lado bom quanto para o lado negativo. E essas decisões vão causar uma consequência lá na frente. E essa consequência lá na frente é a lei da ação e reação, né? É uma das leis imutáveis de Deus. É aquilo que dizem que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que o motivo não haveria para que se esmadecesse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, nós, dentro do nosso livre-arbítrio, nós vamos decidindo, né? Tomando decisões dentro daquilo que a gente está em nossas possibilidades de decisão. E nada fica sem a reparação futura, né? Sem a consequência da colheita futura. Porque Deus fez as leis perfeitas e imutáveis, né? Desde a criação do universo, elas funcionam assim, não vão mudar. Então, lembrando-se aqui fala em punição, mas a punição é em virtude da lei que existe. Mas não é Deus punindo, é nós, através dos nossos atos e das consequências dos nossos atos, né? Deus só fez a lei perfeita, mas a punição é nós mesmos,
porque a partir do momento que nós infringimos a lei, nós vamos ter que automaticamente ressarcir esses erros através dessa punição, né? Mas não é uma punição de Deus, porque Deus só fez a lei. Quem escolheu cometer o ato negativo ou positivo dentro do seu livre-arbítrio somos nós, né? Então, assim como existe... Eu ia falar dessa punição, que é uma forma de castigo, né? Que não seja por Deus, mas escolhido pela gente, a gente vai ter que passar por isso. É as consequências dos atos, né? É a lei da ação e reação. Cada ação nossa vai gerar uma reação futura, né? Então, dentro disso, existe essa lei que não falha. Assim como existe a lei dos homens, por exemplo, que geralmente, como diz aqui, a lei dos homens, eles atuam mais dentro do que atinge a sociedade, né? Se alguém comete um crime de alguma forma que atinge a sociedade, seja ele um furto, qualquer outra coisa, ele vai sofrer a consequência de acordo com o que diz aquela lei, né? Então essas leis foram os homens que fizeram para haver um equilíbrio de justiça, né? Uma melhoria na justiça e uma punição para quem age errado. Só que essas leis atingem geralmente os homens do que eles fazem contra a sociedade. E as leis de Deus, ela tem uma perfeição tão grande que ela atinge a nós mesmos, né? Não aquilo que nós fizemos à sociedade, mas aquilo que nós fizemos a nós mesmos, né? Se nós fizermos alguma coisa e entrar em desequilíbrio por algo que nós fizemos de excesso, tanto de bebida, comida, qualquer outra coisa que a gente faça em excesso, nós vamos causar um mal a nós mesmos através do desequilíbrio físico, né? Então tudo funciona dessa maneira, tudo tem que haver um equilíbrio. E essas leis perfeitas de Deus, ela atinge a nós mesmos diretamente, principalmente, né? Ela não atinge como as leis do homem, aquilo que você faz contra a sociedade apenas, né? Aquilo que tu faz contra, que volta realmente contra você mesmo, né? Porque as leis de Deus são mais perfeitas. Por isso que dizem que às vezes o homem pode escapar à justiça dos homens, mas a justiça de Deus ele não escapa, né? Porque isso é automático. Então não é Deus fazendo você ser punido. Deus fez a lei e você escolheu o teu ato e que te levou àquela consequência. Assim como a lei dos homens existe, e você escolhe se você vai cometer o crime ou não. É você que escolhe, né? Tanto que a maioria estão livres. Poucos estão presos. Quem está preso é quem escolheu cometer o ato, porque existia a lei, né? Mas não é o juiz punindo, porque o juiz não fez a lei existia, né? Assim como existe a lei de Deus, e nós escolhemos qual é essa decisão que nos cabe, né? A decisão positiva ou negativa. Todas elas vão trazer uma consequência. E pelo fato de a gente acreditar que pode ser punido no plano espiritual por ter cometido alguma coisa, faz com que a gente tenha medo de cometer certas coisas, né? Eu acredito também. Porque... assim como a lei dos homens, ela serve também nesse sentido, né? Porque a maioria tem medo de cometer um crime porque sabe que existe uma lei que pune esse crime, né? Porque quando me ofereceram drogas, por exemplo, não era tão adolescente, já era adulta, 21 anos, eu tinha medo do pai, né? Porque uma surra do pai era muito feia. Então, eu acho que por não ter experimentado drogas é graças ao medo do pai, da mãe, né? Você já pensou numa das consequências, né? Daí, se não houvesse consequência alguma, né, você ia estar pensando, não, mas não vai ter consequência nenhuma, né? Então isso já serve para advertência, né? Para a gente pensar nas consequências, né? E assim é em todos os nossos atos, nós temos que pensar, né, o que vai gerar aquela consequência, aquela decisão, né? Mas o pior é quando a gente sabe que na lei espiritual, divina, existe consequência
de certa forma, meio ruim também, né? Porque Aumenta a responsabilidade do ato. Por que Aumenta a ruim tu quer dizer? responsabilidade. Em que? Ruim no quê? Porque senão a gente abusaria de algumas coisas e agora é assim, a gente fica mais pensativa e Reflete. contida. No momento que sabe que tudo vai, Mas toda ação o vai que ter é ruim reação. hoje se torna o bem na vida futura, no amanhã, né? E aquilo que seria bom hoje, entre aspas, de repente traria uma consequência negativa no futuro, né? Para a vida futura. Então é muito relativo o bem, né? Porque tem muitas pessoas que preferem escolher, né, a vida material e curtir tudo que aparece pela frente sem se preocupar com as consequências, né? Mas isso vai dar uma alegria, uma felicidade momentânea, mas vai trazer uma consequência negativa lá na frente, né? Enquanto que a privação dessas coisas pode não trazer uma felicidade momentânea, mas pode trazer a felicidade futura. É aí que está aquilo que Jesus dizia, né? Que a felicidade não se mede pelo que tu está usufruindo hoje, né? Hoje tu pode ser uma pessoa rica, feliz, não está precisando de dinheiro, mas se tu não tiver uma responsabilidade grande dentro disso, quando você retornar ao plano espiritual, você vai ver que não fez um bom uso disso, né? Então a experiência de você saber administrar, fazer as coisas de um modo equilibrado e pensando nas consequências de cada coisa, vão reservar um futuro melhor, né? Enquanto que você, não pensando, você vai escolher de repente tomar uma decisão errada que vai trazer uma consequência lá no futuro, né? Então é muito relativo. Tem pessoas que é só a gente analisar. A gente tem vários exemplos, né, de pessoas que não se preocupam com as E as consequências. pessoas dizem a vida é muito curta, né? Vamos aproveitar, o que... é. E daí a outra, a gente só vive uma vez, né? Vamos aproveitar que só se vive uma vez. Olha o tamanho do engano, né? Daí depois, quando passar pro lado de lá e ver que não é assim, já foi. Já tem um monte de coisa para ser consertada. É. Esse castigo seria o karma ou o karma é o... Tem nas religiões orientais chamam de karma, né? Karma é uma consequência de um ato negativo que tu teve em outra vida, né? E tipo assim, uns acertos de conta, tipo nessa vida, ele é considerado como lei divina? Exemplo, matei a Ana em outras vidas, não que eu matei ela, tá? Tipo na vida anterior. Uhum. E tipo assim, nessa vida a Ana me matou. Mas aos olhos das pessoas, tipo assim, meu Deus, Deus permitiu que a Ana matasse o Rafa. Mas na vida anterior eu matei ela. Tipo, a gente só vem acertar as contas, isso é considerado como lei divina? Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então não existem vítimas. Não existe Tudo mentira. existe um motivo por trás, que a gente não entende. Porque geralmente a gente interpreta as coisas do nosso ponto de vista, né? Material aqui. Então, a partir do momento que a gente começa a ver do ponto de vista espiritual, do que nos ensina, a gente vê que tudo tem um porquê, um motivo, né? Então, a gente vai fazer uma hora um estudo sobre reencarnação, né? Daí a gente vai abordar bastante esse tema aí, né? Das consequências de cada coisa, né? E então a gente vai ver que não existe o acaso, né? As pessoas são atraídas para esses locais quando existe um criminoso para cometer um crime. Não vai um inocente morrer sem culpa, né? Vai vir alguém que tenha um karma, um resgate, alguma coisa para esse local, né? Vai ser atraído para esse local, né? Então não teria justiça de Deus se fosse morrer um inocente que não deve nada para ninguém, né? O único que a gente pode dizer que aconteceu isso, mas foi para dar um exemplo, foi o Jesus, né? Através da crucificação. Mas do restante de nós, todos, funciona dessa maneira, né? Outra coisa não quer dizer, pegando o teu mesmo exemplo, que você cometeu um crime contra a Ana em outra encarnação, Que ela precisa isso, matar nessa. que ela vai te matar nessa. Sim. Ela, de repente, já evoluiu o espírito dela ao ponto de não querer vingança, Ainda né? não é. Mas daí tem outra pessoa que ainda não está evoluída e que vai cometer um crime. E você vai ser atraído para aquele local e vai ser vítima. Mesmo que não seja dela,
mas vai reparar esse erro através de outra pessoa, né? Não precisa ser através da mesma pessoa, né? Porque senão não haveria essa quebra de corrente, né? Daí você assassinou ela uma encarnação, ela na próxima e você na próxima, daí não tem. Então esse elo se quebra com o perdão, né? Mas você vai reparar igual de outra forma, através de outras pessoas que ainda não estão melhoradas, né? E o arrependimento sincero de alguma coisa que a gente tenha feito não livraria de castigo? Ou... Pode atenuar o castigo, né? Por exemplo, você veio para passar por certa dificuldade aqui, né? Enfermidade. É uma enfermidade ou então eu vou dar 2 exemplos. Você veio aqui em outra vida, você praticou um ato muito mal e nessa vida você, em determinado momento você vai perder um braço, né? Como resgate de algo que você fez em outra vida. Mas como você veio e se corrigiu e se melhorou e é de coração e você se melhorou tanto, pode acontecer pela providência divina que seja atenuado. Em vez de você perder um braço, você perde uma mão, você perde um dedo, né? Alguns dedos, de uma forma que atenuou aquele karma, né? Ou já aconteceu também que nós recebemos uma psicografia de um espírito de uma mulher que tinha desencarnado com a Covid. E ela disse que ela era espírita, estudava e ficou triste porque foram fechadas todas as casas na época da pandemia, não deu para continuar os trabalhos. E ela pegou a Covid e desencarnou. Mas ela, lá do outro lado, ela foi ver que isso foi um merecimento, porque ela já tinha dado um outro sentido à sua vida, já tinha melhorado suas atitudes, e era para ela ter desencarnado de um câncer. E seria um sofrimento bem maior, né? E como atenuado foi a sua prova, ela desencarnou de Covid. Ela perdeu a consciência e acordou do outro lado. Então é um exemplo, né? Que foi atenuado aquele karma, né? Aquela consequência lá, né? E ela então não teve que sofrer tanto como sofreria se tivesse desencarnado da forma como estava no seu plano reencarnatório. Teve um caso aqui no Metoque há poucos dias dos bebês gêmeos que morreram, não sei de quem, mas um na hora de nascer e o outro durou alguns dias ou horas. Uhum. Daí as pessoas dizem assim, ó, era um anjinho, não tinha pecado nenhum, não sei o quê. Mas se eu penso que é um espírito que está reencarnando, 2 espíritos, então, na verdade, poderiam não ser tão anjinho assim, né? Aí também há um motivo, né? Os motivos são vários, a gente não pode julgar e dizer, é por isso que aconteceu isso, né? Mas geralmente existe um motivo por trás disso, para aprendizado, tanto do espírito como dos familiares envolvidos. Existe um aprendizado por trás disso e um motivo, né? E esse motivo só se vai saber quando retornar ao plano espiritual, né? Mas o espírito, ele já é antigo, né? Ele só é criança quando ele nasce, reencarnou, e ele vai viver aquele período de infância, onde ele esqueceu, ele vem com o esquecimento de suas outras encarnações, né? E ele vai ter um período de adaptação nesse plano nosso aqui, né? De aprendizado. E é aí que entra a influência dos pais no aprendizado, né? Tudo que tu fizer nessa faixa de idade, até os 7 anos, 6 anos, 7 anos, você ainda consegue mudar um pouco da personalidade desse espírito que está vindo, ensinando para ele novos valores, educação. Depois dos 7 anos em diante, ele começa a adquirir as características das encarnações anteriores que ele tinha, né? Então, se ele é uma pessoa que ainda não está muito evoluída, começam a aparecer as falhas de caráter, né? Ele pode ser um coleguinha briguento, uma pessoa teimosa, e você vai vendo que daí ele vai crescendo e vai
aflorando essas coisas, né? Ou então é uma pessoa bondosa, né? Uma pessoa carinhosa, inteligente. Tudo isso aí são atributos que já vêm de outra encarnação. Mas a gente fica pensativa, né? Por que que a criança nem bem nasceu e desencarnou? Que tempo foi aquele, então? Os motivos são vários, como eu disse, mas podem acontecer várias situações, né? Uma que o próprio espírito não estava bem firme na sua decisão e resolveu abdicar desse direito ou dessa oportunidade de reencarnar novamente, né? Ou pode ser que ele cometeu algum outro ato e que faltou pouco no seu perispírito na vida anterior para ele viver um tempo curto, e ele vem e vive só aquele tempo que é suficiente para o perispírito dele ser recuperado da falha que ele cometeu, né? Então são vários, não tem como a gente dizer, é isso, é aquilo, né? Mas existe sempre um motivo por trás disso. Nada acontece por acaso. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que eu sei hoje, quantos passos falsos eu teria evitado. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, e que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, mesmo que haja a descoberta tardia, né, de que você não aproveitou essa encarnação o tempo suficiente para aprender e para levar de volta um aprendizado maior do que poderia, sempre há a segunda chance, né? Mesmo para os que erraram muito, eles vão retornar, vão passar um período no umbral, vão passar um período de aprendizado no estágio espiritual, mas quando se arrependerem, quando derem por si de que eles poderiam ter melhorado, ter vivido de uma forma diferente, eles são resgatados e ganham uma nova chance, uma nova oportunidade.